senhores, muito boa noite, prazer, meu nome é Felipe Moraes Barbosa, sou juiz de direito aqui no estado de Goiás e hoje eu vou ministrar para vocês, na verdade eu vou ministrar 3 aulas, dentre elas a primeira aula de hoje, sobre três temas de processo penal, mais precisamente ação penal, que vai ser a aula de hoje. Acredito que daqui a 14 dias, aproximadamente, a segunda aula, que eu julgo ser a aula mais importante, a aula mais interessante para quem esteja estudando para a carreira de delegado, que é prisões e cautelares, né? Inclusive, tem recentes decisões importantes sobre flagrante em crime permanente, crime habitual, são matérias que reiteradamente a jurisprudência está visitando. E, por último, já em dezembro, o terceiro tópico, que é provas, que eu também reputo bastante importante. Não sei se vocês acompanharam, mas tem uma decisão recentíssima do STJ, que numa suposta virada jurisprudencial, a gente não sabe se essa jurisprudência vai se firmar ou não, mas é um divisor de águas, que é uma matéria intrinsecamente ligada aos delegados, que é o reconhecimento de pessoas. O STJ recentemente entendeu que o reconhecimento de pessoas precisa seguir exatamente as disposições do Código de Processo Penal. O que eu estou querendo dizer? O que se faz na prática normalmente, né? Até pela quantidade de processos, de investigações, enfim. O reconhecimento de pessoas é feito de uma forma rápida, né? Você pega aquela pessoa que foi presa em flagrante, enfim, coloca para a vítima reconhecer, às vezes não colocam outras pessoas juntas, ou enfim, não faz com que a vítima descreva as características do suposto autor. Isso é reconhecido jurisprudencialmente como um meio de prova, ou como um elemento de prova. E qual foi o problema agora? O STJ falou que esse procedimento não é lícito. Se uma condenação se basear tão somente nesse reconhecimento feito na delegacia, ou esse reconhecimento, as provas derivadas desse reconhecimento, a prova é nula, e aí a consequência que foi a da jurisprudência, né? Jurisprudência não, minto, do precedente, foi a absolvição daquele indivíduo. Então, é uma matéria muito recente, muito importante, que possivelmente vai visitar as provas aí dos novos concursos. Então, mas hoje a gente vai falar da ação penal. A ação penal já não é, para ser bem sincero, já não é uma parte intrinsecamente ligada à atuação policial. Em verdade, é quase que o início o pós-atuação dos delegados. Mas é importante, cai em concurso, eles adoram cobrar ação penal. E tem muito detalhezinho, muita decorebazinha. A gente vai tentar aqui passar por todos os artigos, tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. É importante ler a lei, ler o Código Penal, ler o Código de Processo Penal, porque cai muito e cai detalhes. Mas a gente vai tentar aqui abarcar o máximo da matéria para que a gente não erre nenhuma questão relacionada à ação penal e, posteriormente, às prisões cautelares e às provas. Então, vamos lá. Da onde a gente vai estudar? O que a gente precisa ler para aprender sobre ação penal? E aí, são 2 diplomas, né? Artigo 100 ao artigo 106 do Código Penal, está lá previsto, o título é da ação penal, e também no Código de Processo Penal, do artigo 24 ao artigo 62. Só da gente bater o olho nesse quadro, dá para perceber que no Código de Processo Penal, a matéria está mais esmiuçada, né? Vão ter detalhes que não estão previstos no Código Penal. Inclusive, o Código de Processo Penal repete diversos dispositivos que estão lá previstos no Código Penal, com mais detalhes, né? Com parte de representação, enfim.
Esse quadro aí é só um quadro elucidativo para a gente entender o que é a ação penal. Tá? Ação penal não se confunde com persecução penal. Persecução penal é um termo mais abrangente. Essa linha temporal aí é só uma linha exemplificativa, tá? Isso não ocorre de todos os momentos, em todos os momentos, mas é interessante para quem não teve contato com essa matéria ainda, ou não esmiuçou essa matéria ainda, para ter noção como isso funciona na prática. Vamos supor, e aí é o que está no exemplo aí, que aconteça um crime de roubo. Crime de roubo está previsto lá no artigo 157 do Código Penal. O que acontece na prática? Vamos lá, aconteceu um crime de roubo aqui em Goiânia. O que normalmente acontece? Quem que é a primeira pessoa a visitar esse local? O que vai acontecer? Normalmente, tá? Estou dando um exemplo, tem vários outros tipos, mas normalmente quem vai lá é a Polícia Militar. Né? Alguém lá, uma testemunha ou a vítima, vão ligar no 190 e a Polícia Militar vai comparecer ao local. Se aquele ofensor ainda estiver lá, né, se for uma briga de trânsito, enfim, a Polícia Militar vai apreender esse indivíduo. Né? E o que a polícia vai fazer? Vai levar para a delegacia de polícia. Vai registrar lá o boletim de ocorrência, né, que hoje tem esse nomezinho que está escrito aí, que é RAI, que é um registro, que ele é feito no computador, não tem mais aquele papelzinho, e vai encaminhar essa pessoa até a delegacia de polícia, que aí entra a figura do delegado. Nesse exemplo fictício, o delegado vai lavrar, possivelmente, um auto de prisão em flagrante, que é uma das formas de instauração do inquérito policial. O inquérito policial é uma matéria que vocês ainda vão estudar em processo penal. Tá? Vou atropelar o inquérito aqui porque não é objeto dessa aula, mas isso faz parte da matéria de vocês. O delegado vai, possivelmente, instaurar um inquérito policial, lavrando o auto de prisão em flagrante delito, uma das formas de instauração do inquérito policial. Posteriormente, vai possivelmente requerer algumas diligências, ir até o local, fazer uma perícia no local. Pode futuramente indiciar aquele indivíduo e, ao final, elaborar um relatório final, que é a última manifestação do delegado naquele inquérito. Mais uma vez, tá? Pode ocorrer diversos outros caminhos. Eu estou dando só um exemplo fictício, que é o que ocorre muito na prática. Esse relatório final, ele vai para o fórum, né? Já vai ter tido uma comunicação ao juiz, porque ele foi preso em flagrante, aí tem que comunicar ao fórum, 24 horas, enfim. Mas esse processo vai lá para o fórum, o juiz vai abrir vista para o Ministério Público. O Ministério Público pode requerer diversas diligências, pode, hoje em dia, determinar o arquivamento, mas no nosso exemplo aqui, como a gente vai chegar até a ação penal, o Ministério Público iria oferecer a denúncia por um crime de roubo. Tá? Oferecida a denúncia, esse processo vai para o juiz, e o juiz vai receber a denúncia. Nesse momento aqui, a gente vai começar a falar de ação penal. Tá? Vocês estão vendo que tem um asteriscozinho aí em início da ação? A gente vai passar no próximo slide, porque tem uma divergência doutrinária. Mas, em todo caso, o entendimento majoritário, e que é o entendimento seguido pelo STJ, seguido pelo STF, e é sempre bom errar com o STJ ou com o STF, né, eles erram por último, e aí, aqui a gente vai partir da análise de que o início da ação penal começa com o recebimento da ação penal. Neste caso aqui, a peça acusatória tem um nome, que é denúncia, porque ela foi proposta pelo Ministério Público,
a gente já vai ver isso, os tipos de ação penal. O juiz recebe e se dá início à ação penal. Então, repare que a ação penal, ela está dentro da persecução penal. A persecução penal prossegue, né? Enquanto se está investigando, se está produzindo prova, se tem persecução penal. A ação penal não. A ação penal é daqui para frente. É um conceito mais limitado. Mencionei para vocês que há uma divergência doutrinária, tá, sobre o momento em que se inicia a ação penal. E aí, eu vou mostrar para vocês quais são os argumentos utilizados nestes dois momentos. Tá? O primeiro quadrinho aí, o oferecimento da inicial, é o entendimento de juristas de renome, de doutrinadores de renome, a exemplo do Nutt, que é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do Tourinho Filho, que é advogado. E o outro entendimento, que é o recebimento da inicial, e aí pode ser de uma denúncia ou de uma queixa-crime, que é o entendimento majoritário e é o entendimento do STF e do STJ. Para que isso não se torne só uma decoreba, eu vou tentar explicar por que o Nutt e o Tourinho têm entendimento, e isso, eventualmente, se vier numa prova discursiva, é interessante que se entenda o porquê e as duas visões. E por que os outros doutrinadores e a jurisprudência dos tribunais superiores entendem que é do recebimento da inicial. Primeiro, pessoal, para quem entende que é do oferecimento. Está lá no artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando Areio exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade de representá-lo. Repare o que já está demarcado aí. Nos crimes de ação pública, essa ação será promovida pelo Ministério Público. Não parece que só o fato, interpretando esse dispositivo, que só o fato do Ministério Público ingressar com a ação, já se tem uma ação pública? Então, por isso que se extrai que a ação penal se iniciaria com o oferecimento da denúncia. Da mesma forma, o artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A gente vai passar ao longo da aula sobre o que é a representação e sobre o que é a retratação da representação, mas reparem que há um marco para se retratar, que é o oferecimento da denúncia, ou seja, é um marco importante, mas o motivo para se entender que com o oferecimento da ação penal, já se teria, com o oferecimento da denúncia, já se teria uma ação penal. E por fim, lá na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e quem estiver fazendo uma prova discursiva, é interessante que a sigla seja dessa forma aqui. Lá no artigo 129 fala, são funções institucionais do Ministério Público. Elenca diversas funções, dentre elas, promover privativamente, e aí vem já o termo ação penal pública. É por isso que o Nutt, que o Tourinho entendem que o início da ação penal já se dá com o oferecimento da peça inicial, que quando ela é pública, tem esse nome em juris de denúncia. Por outro lado, todavia, contudo, porém, o entendimento majoritário, e é o entendimento dos tribunais superiores, é que o início da ação penal se vem no recebimento da inicial, ou seja, com a decisão do juiz, que entende que aquela denúncia ou que aquela queixa-crime
está correta, está ok, e ele recebe aquela petição. E da onde vem este entendimento? Se a gente for lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, vai estar escrito lá, vamos lá, a denúncia ou queixa será rejeitada quando? Denúncia, queixa, rejeitada. Quando? E aí vem enumerando, se ela foi inepta, se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, dê um destaque aqui nessa parte, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Reparem, o juiz vai analisar se aquela inicial tem todos os requisitos necessários para instaurar a ação penal. Então, se a ação penal é inepta, ela não é uma ação penal. A ação penal somente se iniciaria com o juiz verificando que ela possui os requisitos para ser uma ação penal e receber a denúncia ou a queixa-crime. Isso está lá no 396, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, ou seja, se for rejeitada liminarmente, não se inicia a ação penal. Um argumento de reforço é um instituto, que aí eu acho que vocês já estudaram ele, ou se não estudarem ainda vão estudar, que é do arrependimento posterior, que está previsto lá no Código Penal, no artigo 16. Olha o marco temporal ou espacial do arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. O marco, para se ter essa causa de diminuição de pena, não é o oferecimento da denúncia, e sim o recebimento da denúncia, o que, de certa forma, demonstraria que o recebimento é onde se instaura efetivamente a ação penal. Hoje em dia, e aí não está nesse slide aí, mas é importante que a gente tenha em mente que o recebimento da denúncia é o último ato praticado, e aqui também não é matéria nossa, mas é importante saber disso, e talvez isso venha agora, a doutrina venha falar sobre isso, vai ser o último ato praticado pelo juiz de garantias. O juiz de garantias, que é um juiz que vai oficiar somente durante o inquérito policial, ele não participa da parte processual, o último ato que ele pratica, e aí é porque a ideia é que ele não se contamine com as provas criadas durante o inquérito policial, ou os elementos de informação, o último ato do juiz de garantias é o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, esse processo vai passar para o juiz do caso, que é o juiz de instrução. E outro argumento, que também não está nesse quadro aí, que é um marco importantíssimo do recebimento da denúncia, é a interrupção do prazo prescricional. Cometido um fato, começa a se correr o prazo prescricional, com o recebimento da denúncia, esse prazo é interrompido, se inicia do zero e começa a contar novamente. Então, majoritária, STJ e STF, o início da ação penal se dá com o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Vamos para o conceito de ação penal. Ação penal é o direito que o Estado, a acusação, ou o ofendido, e aí nos casos de ação penal privada, de ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional representada pela aplicação de normas de direito penal ao caso concreto. Esse conceito é um conceito uniforme, mas esse precisamente é um conceito que é trazido pelo NUT. Por que se existe a ação penal? Qual é a razão de ser da ação penal?
O Estado, como todos nós sabemos, detém o monopólio do jus puniente, ele detém o monopólio do direito de punir. Ele, inclusive, via de regra, veda a autodefesa, salvo em casos excepcionais, como legítima defesa, estado de necessidade, que são aqueles casos em que a atuação estatal seria por demais morosa, e aí se permite que o agente, né, que a pessoa que esteja sendo agredida, ou enfim, que tenha um bem a risco, que ela possa agir. Via de regra, o Estado é o detentor do direito de punir. Inclusive, o artigo 345 do Código Penal prevê um tipo penal que fala exatamente dessa situação, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, ainda que legítima, salvo quando a lei o permite. Imaginemos, por exemplo, que um indivíduo empreste um código de processo civil ou um código de processo civil comentado para o amigo dele. Esse amigo pega esse código e depois de um tempo, ele gosta muito daquele código, né? Estranhamente, ele gosta de um código de processo civil comentado. E estranhamente, ele fala, não, eu quero ficar com esse código aqui para mim. Não vou devolver esse código, não. O indivíduo que emprestou o código pode ir lá arrombar a porta da casa dele e pegar o livro de volta, porque o livro é dele? Não. Isso seria um crime de apropriação indébita, mas ele não pode ir lá fazer isso, porque ele estaria cometendo um exercício arbitrário das próprias razões. E o Estado veda a autodefesa, salvo em casos excepcionais. Qual é a natureza jurídica da ação penal? E essa parte aqui, pessoal, é muito importante. É muito importante que se entendam isso, inclusive com as recentes alterações que tiveram, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual. Essa é uma questão que pode e possivelmente vai estar presente nos próximos concursos. A gente viu lá no início que a ação penal ela está prevista tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Então, o que a doutrina vem e fala? E isso é bem pacífico. A ação penal tem natureza jurídica híbrida, ou seja, ela pertence ao direito penal e ela pertence ao campo de direito processual penal, tanto que está prevista lá nos dois códigos. E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque toda norma que ela é tanto material quanto processual, que é o caso da ação penal, ela vai puxar para ela os princípios de natureza material. O processo penal normalmente se aplica o princípio do tempus regit acto, o direito penal também, mas com diversas exceções. Dentre elas, o principal princípio, que é o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Ou seja, tudo aquilo que venha prejudicar o autor de um delito, um acusado, um réu, não pode retroagir para atacar fatos anteriores a essa lei. Isso está previsto, inclusive, constitucionalmente, lá no artigo 5º, inciso 40, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Os crimes relacionados à dignidade sexual, que antigamente tinha um nome dos crimes contra os costumes, que é estupro de vulnerável, diversos outros crimes, mas vamos trabalhar com esses dois aqui. O estupro, isso aí na década de 90, por exemplo, era uma ação penal de iniciativa privada. Por quê? Porque se entendia que a vítima era quem deveria ingressar com essa ação caso ela fosse violentada. Posteriormente, esse crime passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação. Isso veio até pouco tempo atrás.
Se mudou, não. Quem vai trabalhar com esse processo é o Ministério Público, mas a vítima tem o poder de querer ou não representar para que o Ministério Público ingresse com uma ação, por exemplo, uma denúncia de estupro. Por que isso? Porque se pensava, não, ainda que seja um crime que se tenha interesse social, para a vítima é muito doloroso passar por um processo em que ela é exposta, que ela vai ter que relembrar os fatos, que ela vai ter que falar, de repente ela não queria que as pessoas nem soubessem que ela foi vítima de um crime de estupro. Contudo, posteriormente, e aí, ao meu ver, andou bem o legislador, o crime de estupro passou a ser de ação penal pública incondicionada. Ou seja, independentemente da vontade da vítima, o Estado, tendo conhecimento de um delito de estupro, pode investigar, o Ministério Público pode denunciar, e esse processo chegará até o final. Tá? A gente vai falar de cada uma desses tipos de ação futuramente. Mas eu quero falar aqui, só adiantando, para vocês entenderem como é importante saber que a ação penal tem natureza de direito processual penal e de direito penal. Imaginemos o seguinte, imaginemos que essa lei, que veio a tratar o estupro como um crime de ação penal pública incondicionada, imaginemos que essa lei teria começado a viger no dia 1 de janeiro desse ano. Tá? E teria ocorrido um crime de estupro no dia 20 de dezembro do ano anterior. Aqui foi o crime. A lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2020. Era um crime que a ação penal era condicionada à representação, e em 1º de janeiro passou a ser um crime em que a ação penal é de iniciativa pública incondicionada. O Ministério Público poderia, por exemplo, após o dia 1º de janeiro, oferecer uma denúncia sem a representação da vítima? Repare, a partir dessa data não precisa mais de representação. Mas o crime ocorreu em dezembro do ano passado. E aí, isso já é bem pacífico, não, porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, neste caso, é necessário que a vítima ofereça uma representação para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. E aí, seria contar 6 meses dessa data aqui. Se a vítima não representasse, o Ministério Público não poderia oferecer denúncia. Qualquer fato posterior ao dia 1º de janeiro, já não mais precisaria da representação da vítima. Então é importante ter isso em mente, porque eventualmente se vier alguma lei a falar que o crime passa a ser de natureza pública e incondicionada, só os fatos posteriores àquela lei poderão efetivamente ser de ação penal pública incondicionada. Os anteriores, aí vai depender qual era a previsão anterior, se vai ser condicionada à representação ou se vai ser de ação penal privada. Outra coisa importante é que, tratando-se de direito material, de tendo a natureza de direito material também, o cômputo do prazo é o cômputo do prazo material, está lá no Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Onde está a parte importante aqui? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Nos casos de representação ou queixa-crime, a gente vai passar a ver esse prazo ainda hoje. O prazo é de 6 meses a contar de quando se descobrir quem é o autor do fato. E tem uma formulazinha fácil de se contar quando que dá esses 6 meses. Vamos supor que aconteceu um crime no dia 1º de janeiro de 2020.
Como é que eu faço para contar esse prazo de 6 meses, incluindo o dia do começo e excluindo o último dia? Quando a gente conta o prazo em meses, a gente não conta em dias. Não interessa se o mês tem 28 dias, tem 29, tem 30 ou se tem 31. A gente vai contar o mês cheio. E aí, para se chegar ao término do prazo, basta você verificar se o mês tem 31 ou 30 dias. Deixa eu dar outro exemplo aqui que vai ser mais fácil, para não ter o 31 ou 30 dias. Vamos colocar aqui o dia 10. E aí, basta você diminuir um dia e contar os 6 meses. Aqui então seria dia 9/6/2020. Sempre pega o dia em que ocorreu o fato, diminui um e conta 6 meses. Que aí não tem erro. Se for no dia 25, vai decair no dia 24 e assim sucessivamente. Pessoal, a doutrina elenca essas características para o direito de ação. Vamos passar rapidinho por aqui. Muito simples, né? É um direito subjetivo, porque esse direito tem um titular, ainda que por vezes seja exercido pelo Ministério Público. É um direito abstrato. Quem gosta muito dessa parte aqui, direito abstrato, direito autônomo, é os processualistas civis. Abstrato e autônomo, às vezes a doutrina também troca qual que é o conceito de um ou com o outro. O importante é saber que ele é abstrato porque ele não está vinculado ao direito material. Você tem o direito de ação, independentemente de ter ou não sido violado o seu direito material. Ele é autônomo, também partindo da mesma ideia. Ele é autônomo porque o resultado, a ação, não depende do resultado do processo. Ainda que lá no futuro, por exemplo, você entre com a queixa-crime, e o réu, ou o querelante, o querelado, venha a ser absolvido, não quer dizer que você não teve o direito de ação. Você teve o direito de ação, lá no final, você teoricamente perdeu, né, o querelado foi absolvido, mas uma coisa independe da outra. É um direito público, tanto que o termo correto a se falar não é ação penal privada, é ação penal de iniciativa privada, porque toda ação penal é pública, mas é um erro, e até o código coloca ação penal privada, mas na verdade é de iniciativa privada, porque toda ação penal é pública. Ela ocorre lá no Poder Judiciário, ela tem ou a titularidade da ação como o Ministério Público, ou ele funcionando como custos legis, ou seja, é um ato que ocorre dentro dos órgãos públicos, e é instrumental, como todo direito de ação. É um direito que você utiliza como meio de se chegar a um fim. É basicamente isso. Isso aqui é mais importante vocês decorarem os nomezinhos, que tem muita questão que vem falando, quais são as características do direito de ação. E aí, esse quadro aí resume quais são os tipos de ação, ação penal pública, a gente vai falar sobre cada uma delas. Ação penal privada. A ação penal pública é dividida em incondicionada e condicionada. A ação penal de iniciativa pública condicionada é dividida em ação penal de iniciativa pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, e a ação penal privada é subdividida em propriamente dita, que alguns doutrinadores também chamam de exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Aqui, a gente já vai colocar aqui o único tipo de ação penal personalíssima que existe, que está previsto no artigo 236 do Código Penal. A ação penal personalíssima, ela é idêntica
ao que a gente chama de ação penal privada propriamente dita ou exclusiva. Salvo por um detalhe. A ação penal propriamente dita ou exclusiva, ela pode ser ofertada pelo ofendido, mas caso esse venha a falecer ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, existem sucessores que podem ingressar com essa ação. Vamos falar sobre isso. O cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes, o irmão. Isso, e essa é a única diferença, não pode ocorrer com a ação personalíssima. Porque lá no artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento a erro essencial, é um crime que está lá dos crimes contra o casamento, ele fala de um termo específico, que é o contraente enganado. Então, o que a doutrina diz? Nesse caso específico, isso aconteceu com adultério, mas não está mais, o adultério já foi revogado do Código. Nesse caso específico, a única pessoa que pode impetrar uma queixa-crime é o contraente enganado. O ascendente dele, a mãe, o pai, o avô, não podem, os filhos não podem, o cônjuge não pode, até porque nesse caso aí, o cônjuge vai ficar no polo passivo, e o irmão também não pode ingressar com essa ação. Então, a ação penal privada personalíssima, ela é idêntica à ação penal privada propriamente dita. A diferença é que ela não tem uma ordem de sucessão caso o ofendido não ingresse com essa ação. Tá? A única diferença e o único exemplo hoje dado pela doutrina é o artigo 236 do Código Penal. O resto são os mesmos princípios, os mesmos direitos, enfim, as mesmas obrigações da ação penal privada propriamente dita. Vamos começar então com a regra, que é a ação penal de iniciativa pública incondicionada. Essa aqui é a mais importante, talvez não para fins de concurso, porque eles gostam de pedir muito ação penal de iniciativa privada, mas é a que mais ocorre na prática. Quem é o titular desta ação penal? O Ministério Público. O Ministério Público aí são os crimes em que o Estado entende que há um grande teor de importância social na resolução daquele delito. Por isso, o Estado atribui ao Ministério Público e não ao particular, né, o interesse é social, não é um interesse particular, a possibilidade de ingresso com essa ação. Titular, então, é o Ministério Público, e quando o Ministério Público é o titular da ação penal, essa petição inicial, essa peça inicial, tem um nome, que é um nome técnico, tá? O particular não entra como uma denúncia, o particular entra como uma queixa-crime. Denúncia é a peça inicial que o Ministério Público é o titular e ele ingressa nas ações penais de iniciativa pública. A ação penal de iniciativa pública, ela é a regra. Quando o Código não falar nada, né, lá nos tipos penais, quando o Código não falar nada, a ação penal vai ser de iniciativa pública incondicionada. Ou seja, a peça inaugural vai ser uma denúncia e o titular, para ingressar com essa peça inicial, vai ser o Ministério Público. Isso está previsto lá no artigo 100 do Código Penal, onde se lê: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Tem outra disposição, também prevista lá no artigo 24, parágrafo 2º do CPP, que diz: seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município,
a ação penal será pública incondicionada. Ou seja, regra pública incondicionada. Quando não for pública incondicionada, o Código precisa dizer que ela é privativa do ofendido ou vai estar lá um outro nome e vai falar, se procede mediante queixa. Independentemente do Código falar ou não, se for contra patrimônio ou interesse da União, Estado e município, que são entes da federação, a ação penal será pública. Nesse slide está previsto alguns exemplos de como o Código prevê as exceções à ação penal de iniciativa pública. Ou seja, quando a ação penal for de iniciativa privada. São só exemplos, tá? Lá no artigo 156, por exemplo, está lá o furto de coisa comum. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Aqui, a ação penal não deixa de ser pública. Ela vai passar a ser pública condicionada à representação. Ou seja, o ofendido precisa oferecer uma representação, a gente vai falar sobre ela ainda, ou na autoridade policial, ou no Ministério Público, ou em juízo, dentro do prazo de 6 meses, para que o Ministério Público ingresse com uma denúncia, ou até no momento posterior, para que se inicie uma investigação. Exceção à regra da iniciativa pública incondicionada. Nos crimes contra a honra, também possuem exceções para a ação penal de iniciativa pública incondicionada. Vem lá no artigo 145. Crimes contra a honra, gente, só dando alguns exemplos aqui. Calúnia, injúria, difamação. Dito que vocês já tenham visto isso ou irão ver ainda em direito material. A gente não pode parar para falar sobre isso aqui, senão perde muito tempo e tem muita coisa para falar aqui ainda. Lá no artigo 145, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, quando da violência resulta lesão corporal. Sempre que tiver esse termo aqui, mediante queixa, a ação penal é privada, ou de iniciativa privada. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Aqui, ação penal de iniciativa pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. No caso do inciso 1 do caput, do artigo 141 deste Código, mediante representação do ofendido, pública, condicionada à representação. No caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Reparem que o Código deixa expresso quando é privativa, quando é privada, quando é condicionada à representação. E às vezes troca a forma de trazer essa disposição. Lá na Lei 9.099, de 95, o artigo 88 traz, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Pessoal, esse artigo é muito importante, porque ao que pese ele está previsto somente lá no artigo 88 da Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, ele se aplica a todos os delitos, tanto de lei especial, se não tiver uma disposição diferente, mas a todos os delitos do Código Penal. Ao que pese está lá nessa lei especial, só aquelas jabuticabas que o legislador traz, né? Numa lei especial traz uma disposição que norteia todo o Código Penal. Então, ações penais relativas a crimes de lesões corporais leves e culposas, via de regra, porque aí tem as exceções,
dependerá de representação. O que é isso? O ofendido vai ter que se manifestar no prazo de 6 meses que ele deseja, que ele autoriza e está fazendo pedido para que se instaure uma investigação e, posteriormente, seja impetrada uma ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, vamos tomar água, fazer um intervalinho e a gente já volta.